Olá, bem-vindos ao programa A Arte da Guerra, com o embaixador Francisco Teixeira da Costa. Depois de termos estado num período de férias, digamos, durante 3 semanas, durante as quais várias geografias pegaram poderosos incêndios e dos quais vamos passar a falar novamente ao longo das próximas semanas. Num lugar onde os incêndios nunca chegaram a acabar, foi a Ucrânia, e eu pedi ao embaixador Seixas da Costa que nos desse as suas últimas impressões sobre o que se está a passar na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, sendo que, aparentemente, a Rússia está, neste momento, com algum poder de fogo acrescido relativamente à capacidade de resposta da Ucrânia. Infelizmente, os factos não deram força à nossa esperança e, portanto, a situação na Ucrânia acabou, nestas 3 semanas em que estivemos fora, acabou por se manter, eu diria, embora seja difícil perceber em que sentido ela evoluiu. A presença russa estabilizou-se, e eu diria que se alargou mesmo na parte de leste da Ucrânia, como se pode ver no mapa, a parte do Donbass, que era a parte onde já existiam as ditas repúblicas de Lugansk e Donetsk, e tentou também estabilizar-se pelo sul da Ucrânia, naquilo que é não apenas a tomada do acesso ao Mar de Azov, que já está feita e que já tinha sido feita em Mariupol, mas também num avanço que não se percebe se continua ou não, e nestas 3 semanas não houve sensíveis evoluções em direção a Odessa, e em particular pela cobertura final, digamos, daquilo que seria o acesso ao Mar Negro. Portanto, em termos, como o António disse, a Rússia estabilizou posições, o poder de fogo é muito forte, mas verificou-se que da parte da Ucrânia a chegada de novo e mais eficaz material tem vindo a ter consequências naquilo que é a sua capacidade ofensiva face aos russos. Os famosos HIMAR, que são mecanismos de ataque muito fortes e que com dezenas de quilómetros, capacidade de dezenas de quilómetros, fazem largos estragos naquilo que é a capacidade russa, sendo que a proporção russa, como os próprios ucranianos reconhecem, é de cerca de 1 para 10, Claro. relativamente ao material posto no terreno. Mas isso não significa necessariamente que a eficácia seja de 10 para 1, porque a qualidade do material entregue por países ocidentais à Ucrânia está a fazer, eu não diria equilibrar a guerra, mas de qualquer forma, de certa maneira, diminuir até a própria ambição que a Rússia estava a ter. E, portanto, a Rússia está a estabilizar claramente o Donbass e está no sul a consolidar algumas zonas, mas não parece que haja grandes avanços na parte sul. No leste, sim, está a haver grandes avanços, vamos ver em que medida é que isto se consolida. Portanto, quanto a negociações, sobre aquilo que é essencial, isto é, uma negociação para o fim da guerra, não há negociações. Há negociações em curso, com a intermediação da Turquia, para resolver, ainda que parcialmente, aquilo que era o bloqueio que a Rússia estava a fazer à saída dos cereais da Ucrânia. É preciso voltar a sublinhar que a Ucrânia é um dos maiores produtores de cereais do mundo, e há várias zonas do mundo cuja ausência do cereal ucraniano provoca fomes, pela simples razão de que não há grande substituição para isso. A União Europeia, quer a União Europeia, quer os Estados Unidos, não colocaram sanções à Rússia para a sua própria exportação de cereais e também para a exportação de fertilizantes, e mais do que isso, há sinais que se têm vindo de que a própria movimentação da Marinha Russa mercante que permite transportar esses mesmos cereais não estaria abrangida pelas sanções, contrariamente àquilo que num certo momento se chegou a dizer e a temer. E, portanto, a Rússia, de certa maneira, perante o escândalo internacional que é a dificuldade de certos países em sobreviverem, está a fazer algumas concessões. E nestas concessões, o que é interessante nisto é ver o papel crescente de Erdogan. Erdogan agora encontrou-se com Vladimir Putin em Teherão e com o próprio líder iraniano. Isto tem a ver com aquilo que é teoricamente tem a ver com a questão da Da Síria, isto é, Síria, claro. 3 países foram criados sob a intermediação, numa certa altura, do Cazaquistão, o chamado processo da Astana. Depois o nome da Astana mudou para Nur Sultan, que é o nome do Nazarbayev, e portanto,
o processo é hoje o processo Nur-Sultan. E esse processo Nur-Sultan tem uma coordenação por parte, teoricamente, uma coordenação por parte do Cazaquistão, mas na realidade está a Turquia, o Irão e a Rússia. Isto tem a ver essencialmente também com algumas questões ligadas ao Irão, em particular à ideia da parte da Turquia de criar uma zona de exclusão de 30 quilómetros no norte do Irão, coisa à qual se opõem quer a Rússia, quer a Síria naturalmente, quer o próprio Irão, quer até os Estados Unidos, que acham que isso significará um desequilibrar da região. Mas só para dizer, a Turquia aparece aqui como um pivô de toda esta questão, e não é de excluir que a própria reunião entre Vladimir Putin e Tayyip Erdogan trate também das questões do Mar Negro, claro, e das questões da saída de material. Claro. Há aqui um elemento novo, António, que eu gostava de sublinhar relativamente à Ucrânia, e que é um fator que induz alguma interrogação nesta questão, que é a questão destas purgas que têm havido sucessivamente dentro da Ucrânia, quer em relação ao corpo diplomático, muitos chefes de missão diplomáticas, até embaixador em Lisboa, foram afastados, dizia-se que eram pessoas do antigo presidente Poroshenko, mas agora foram afastados o diretor de serviços secretos, a procuradora-geral da República, no que parece ser com acusações que iam até à alta traição, etc. Há muitas dúvidas sobre o que é que levará Zelensky a fazer isto, quer dizer, o que é que estará por trás destas purgas, que num momento de guerra são complicadas, quer dizer, até porque... Altamente evitáveis, como é evidente. Altamente evitáveis. Claro. Bom, a dúvida que existe, e existem alguns comentadores, é se estas personalidades, perante aquilo que é o estado da arte em matéria de guerra, não poderiam estar ligadas a uma leitura diferente daquilo que seria o processo negocial. Isto é, qualquer tipo de compromisso. E Zelensky, que nós sabemos que é, digamos, maximalista nesta postura, estaria a reagir a isso. Bom, não sabemos, estamos na área da pura especulação, claro, mas com o tempo acho que as coisas se irão clarificar. A classe política e o aparelho de Estado ucraniano não é assim tão rico que se possa dar ao luxo de substituir dezenas de pessoas num momento de tensão, num momento de guerra, num momento de unidade nacional. E, portanto, há aqui alguma preocupação relativamente a isto, mas logo veremos. De qualquer maneira, é um dado que para o inimigo, ou seja, para a Rússia, com certeza que é bem-vindo. Essencialmente, uma das acusações de Zelensky, e é interessante porque até no plano prático nós até percebemos isso, é que muitas das personalidades, das entidades, nas zonas que entretanto a Rússia ocupou, estariam a fazer, não diria frente, mas estariam a ficar aliadas da Rússia, ou pelo menos a funcionar como com o ocupante. Isso poderia significar uma traição. A Rússia está claramente a tentar montar a sua máquina em toda a zona, isto parece dar razão, digamos, àquilo que já dissemos aqui no passado, que é a possibilidade daquelas zonas mais cedo ou mais tarde serem incluídas na Federação Russa como repúblicas que pedem a sua entrada para a Federação Russa. E isto seria uma estratégia dos russos, ao mesmo tempo garantirem a segurança das populações russas e, por outro lado, estenderem o braço a zonas que não são indiferentes do ponto de vista do interesse económico, porque as zonas que a Rússia está a ocupar, quer no leste, quer no sul, são zonas extremamente ricas por parte da Ucrânia, e portanto a Rússia também não estaria aqui numa certa inocência. Já agora só um ponto relativamente à Rússia. Putin tem dado ares e tem dado sinais de alguma instabilidade, na minha opinião. O último discurso dele relativamente às consequências militares, às consequências económicas das sanções, é um discurso que tem que ser lido com algum cuidado, porque nota-se que as sanções começam a fazer efeito. E que a economia russa começa a senti-las e que a vida cotidiana dos russos começa a ter essa marca. E Putin, digamos, ao dizer que a Rússia não está sozinha, que a Rússia não está cercada, e esta reunião, esta disponibilidade muito rara de Putin de ir a Teherão, demonstra o seu interesse em mostrar que não está cercado, mas a Rússia de facto está muito isolada. Putin diz que não é possível estabelecer uma espécie de uma linha à volta de um país. Bom, mas ao dizer isto está a colocar a questão e a dar ar de que na realidade há aqui da parte da Rússia o sentimento de que as coisas estão a começar a ficar complicadas, em particular em relação a determinados materiais, em relação a determinadas tecnologias que a Rússia começa a sentir falta.
Dito isto, logo veremos com o tempo em que medida se a situação militar se estabilizar, se a Rússia terá algum leverage para poder fazer alguma proposta à Ucrânia. Para uma resposta rápida, Sr. Embaixador, aonde é que o dinheiro que paga a guerra vai acabar primeiro? Na Rússia ou na disponibilidade do Senado norte-americano para continuar a pagar a guerra do lado ocidental? A disponibilidade americana para pagar a guerra ainda existe. E a mulher do presidente Zelensky foi ao Congresso americano, há senadores americanos muito devotados à causa ucraniana, mas manifestamente a opinião pública, e já íamos falar a seguir, a opinião pública americana não vive a guerra da Ucrânia como a Europa vive. Claro. E, portanto, há um momento a partir do qual as questões de natureza interna e a capacidade dos Estados Unidos manterem esta sustentação da guerra pode vir a fraquejar. Há, no entanto, dois pontos que para os Estados Unidos a guerra é boa. É que, por um lado, os Estados Unidos estão a vender imenso material militar, Claro. e a vendê-lo, e as indústrias militares têm os seus congressistas, e as indústrias militares têm os seus representantes locais, têm a Tanto sua... republicanos quanto democratas, além Tanto disso. republicanos como democratas, e em segundo lugar, as vantagens que os Estados Unidos estão a tirar em matéria energética, por estarem a ser, em termos de substituição por gás de xisto em relação ao gás tradicional que vinha da Rússia, é uma vantagem para os Estados Unidos e é um imenso lucro para os produtores americanos. Portanto, a guerra, Claro. neste momento, eu diria que, sob o ponto de vista de saldo, tem um saldo positivo para os Estados Unidos. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.